22, verso 14, diz o seguinte: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Pai amado, eu quero te louvar e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui nessa ceia. Amém. Estamos aqui, Pai amado, para lembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Mas acima de todas as coisas, Senhor, para testificar da Tua bondade nas nossas vidas, a partir do momento em que Te aceitamos como Senhor e Salvador. Peço a Ti, como peço, Senhor, todo o culto, leva a nossa mente cativa a Ti, nos dá a oportunidade de desfrutarmos da ministração do Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações, Senhor. Impeça em nome de Jesus que toda preocupação, Senhor, amealhada ao longo da semana, Senhor, seja ela de ordem financeira, seja ela, Senhor, de ordem espiritual, que tudo fique de lado para que a Tua palavra possa cair nos nossos corações, assim como semente em terra fértil. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O tema, queridos, será dividido em duas ceias. Então, eu começo hoje e só vou terminar na outra ceia. Então, a família do Rafa e os visitantes, o Wallace desses vão ter que voltar para concluir. Bom, o Senhor não se agrada que você botar a mão varada e deixar. Então, o tema será dividido, Senhor, porque ele é extremamente importante. O tema é a jornada até a mesa da intimidade com o Senhor Jesus. Parte 1. A jornada até a mesa da intimidade com o Senhor Jesus. A ceia do Senhor representa o auge da intimidade entre o Senhor Jesus e os seus discípulos. Ela foi celebrada numa sala específica, localizada no andar superior de uma residência particular à noite, e somente os apóstolos estavam presentes ao lado de Jesus. Uma refeição restrita, em uma sala restrita, com pessoas restritas, na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te fazer uma pergunta: quem dentre vocês não gostaria de ter participado dessa ceia? Meu Deus, eu adoraria ter participado da ceia do Senhor, sendo ministrado pelo próprio Senhor Jesus. Na verdade, eu gostaria de estar sentado com vocês e Cristo em pessoa ministrando a ceia. No entanto, amados, se faz necessário observar que esse privilégio de estar à mesa do Senhor Jesus não veio sem custo. Não foi de graça. Os discípulos não apareceram do nada, já na ceia com o nosso Senhor Jesus. O que levou homens comuns a desfrutarem do maior privilégio da história da humanidade foi uma série de decisões e atitudes que os levaram até a mesa. Porque para os judeus, amado, a mesa e a refeição é um lugar sagrado. O judeu não convida qualquer um para entrar na casa dele, muito menos para sentar à mesa. Aliás, quando nós pensamos em sentar à mesa, a gente precisa entender o contexto. Naquela época as mesas eram mais baixas e as refeições elas eram de joelhos, né? Então a gente pegou depois da Idade Moderna, no século XV, quando a Igreja Católica começou a representar a ceia, então apresentava todo mundo sentado, tudo normal, mas não foi daquele jeito. As mesas eram mais baixas, porque era o costume judaico. Elas eram mais baixas e eles faziam a refeição geralmente de joelhos, as pernas meio de lado. Então era um momento de proximidade, de união, era um momento de intimidade. A pergunta que eu te faço é: qual foi a decisão, a atitude desses discípulos que os levou até a mesa? Porque não foi simplesmente estar com Jesus, mas foi aceitar a jornada para a caminhada da intimidade com o Senhor da mesa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ceiar já. A mesa não é a mesma. Os pães não são os mesmos. A sala não é a mesma. Mas a atitude do nosso coração deve ser a mesma dos discípulos. Amém. A atitude do nosso coração deve ser a mesma dos discípulos. Por isso, eu quero trabalhar com vocês 3 atitudes que levaram os discípulos até esse momento de intimidade. Quais decisões eles tomaram na vida deles que proporcionaram eles estar à mesa com o Criador do Universo?
Qual decisão foi tomada no coração de cada um deles? Porque eles tiveram que decidir. Qual decisão foi crucial para que a jornada se iniciasse e culminasse no ápice do relacionamento, que é ambos sentados à mesa com Jesus? Primeira atitude: disposição imediata para trilhar a jornada até a mesa da intimidade. Como é um sermão de textos múltiplos, você vai ter que ficar mexendo um pouquinho na Bíblia. Abra em Mateus capítulo 4, versos 18 a 20, por gentileza. Mateus capítulo 4, versos de 18 a 20. A minha versão registra o seguinte: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, grifa isso, no mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Queridos, todos os chamados para desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor estavam trabalhando, estavam ocupados, estavam envolvidos em algum negócio, em alguma obra, mas todos eles, sem exceção, se dispuseram imediatamente a seguir o Mestre, a ouvir o seu chamado e a obedecê-lo de coração. Você sabe que a intimidade à mesa do Senhor Jesus, ela foi a culminância, ela foi o ápice de uma decisão no coração dos discípulos de imediatamente se disporem para estar com Ele. Jesus nos chama para a mesma disposição na manhã de hoje. E é não só se dispor a fazer, mas é se dispor a fazer imediatamente. Leia o versículo 20 de novo. No mesmo instante, deixaram as suas redes e os seguiram. Queridos, a chave para a intimidade com o Senhor é a disposição para segui-lo. A palavra deixa claro para nós que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então, o convite para estar à mesa da intimidade com o Senhor Jesus é para negros, brancos, japoneses, ricos, pobres, altos e baixos, é para todos. Agora, o que vai diferenciar é a disposição do nosso coração de atender o chamado imediatamente. Nós vivemos na sociedade da procrastinação. Deixa para depois. Depois eu me acerto com Deus, depois eu me acerto com a minha família, depois eu me acerto com o meu marido, depois eu me acerto com a minha esposa, depois eu me acerto com o meu trabalho, depois eu pago essa conta. E nós vamos vivendo, protelando e deixando as coisas para lá. O problema é que aquilo que nós aprendemos culturalmente no nosso país, nós aplicamos com o nosso Senhor. Nós aprendemos culturalmente na família e aplicamos com Deus. Mas Deus não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu esposo, não é a sua esposa. Deus, Ele exige comprometimento e disposição imediata. Amém. Você nunca vai perceber, não só nos evangelhos, mas quando você voltar, vá para o livro de 1 Crônicas, o livro de 2 Crônicas, vá para o livro de 1 Reis, 2 Reis, vá para o livro de Samuel, você vai perceber que o chamado, principalmente para o livro de Juízes, você vai perceber que o chamado para defender Israel, ou para assumir a causa de Deus, é sempre imediata. Há um profeta que chega a queimar os seus carros. Eu estou decidido em segui-lo, e o farei agora. Tanto é que havia um jovenzinho que falou assim: deixa primeiro enterrar os meus parentes. Eu falei: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ali, queridos, tem gente que fala: nossa, mas como Jesus foi duro. Não, a passagem ali, por quê? Porque dependendo da cerimônia de enterro judaico, a cerimônia demorava mais de uma semana. Então, o que a pessoa estava falando para Jesus? Olha, deixa eu primeiro enterrar os meus mortos. Ele estava falando assim: espera 1, 2, 3 semaninhas até eu ajustar a minha vida, até as coisas se acertarem, e depois eu te sigo, Jesus. Mas o chamado é imediato, a disposição é para agora. E nós somos assim. Quantas vezes nós não queremos, eu quero servir a Deus, mas primeiro eu preciso ajeitar minha vida financeira. Eu quero servir a Deus, mas primeiro eu preciso terminar os estudos. Eu quero servir a Deus, mas primeiro eu preciso ver aquilo que está me atrapalhando. Será que Deus se agrada? Posso te fazer uma pergunta, esposas? Quando alguma coisa quebra na sua casa, você fala para o seu marido: amor, você pode arrumar esse armário para mim que soltou aqui? Quanto tempo ele demora?
Não fala porque é ceia. Não fala. Não fala porque a ceia vai dar briga. É o tempo de ligar para o marido de aluguel. A Carol, ela fez até uma listinha, gente. Ela fez uma listinha e colocou lá, pendurada lá, tem lá. Só que você não sabe o que aconteceu. Eu fui lá, nossa, eu fui o marido de ouro, fui lá ticando, isso eu fiz. Isso eu fiz. Passou no outro dia, já tinha outra colada do lado. Tava cheio de listinha. Ela pegou a sua ilha da listinha, viu, amor? Alguém falou, a Aline falou, amém. Você também, André? André também, eu estou dando ideia, né? Deus é bom. Irmãos, agora não vão ceiar com o pastor, porque o pastor fica dando ideia. Mas, irmão, você não fica um pouco triste quando o marido protela? Você não fica triste quando você tem uma promoção para receber no trabalho e o seu patrão está protelando? Você vai lá falar com ele, você falou que vai promover há 2 meses atrás, a promoção ainda não veio. É tão interessante, né? Porque aquilo que tem a ver com a nossa vida, né, Aline? A gente quer emergência. Mas naquilo que tem a ver com a vida de Deus, a gente fala, deixa depois. Com a obra do Senhor, deixa para depois. Deus quer disposição agora. Sabe por que esses discípulos, sabe por que eles aproveitaram? Sabe por que foi dada a eles a possibilidade de estarem à mesa do Mestre? Porque eles dispuseram o coração deles. Amém. Que a gente possa dispor o nosso hoje, imediatamente. Amém. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, eu não sei o que Ele pediu para você, ou o que Ele pedirá para você. Mas independentemente de qual área for ou o que for, disponha-se imediatamente para trilhar. Porque se você quer intimidade com o Senhor Jesus, a jornada até a intimidade, a jornada até a mesa, a jornada até o lugar de mais intimidade com o Senhor começa com a disposição do nosso coração. Amém. Amém? Deus. Segunda atitude. Renúncia pessoal para trilhar a jornada até a mesa da intimidade. Onde está isso, pastor João? Continua em Mateus capítulo 4, só que você vai lá, versos 21 e 22. Mateus capítulo 4, versos 21 e 22. A gente continua. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Amados, renunciar a uma palavra que está fora de moda no mundo pós-moderno. Que as pessoas acreditam que elas podem atingir os seus objetivos sem pagar o preço para tal. Nós pensamos assim, a sociedade pós-moderna, tanto é que a sociedade do instantâneo, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser muito instantâneo, e eu costumo falar aqui na igreja, as pessoas abortam o processo, nós queremos abortar o processo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, ou melhor, pergunte você a uma dessas pessoas. Pergunte às pessoas que passaram em primeiro lugar nas principais universidades de medicina ou nos principais cursos, qual a sua carga de estudo? Pergunta para a Isa, né, Márcia? Quanto tempo não ficava estudando? Pergunta para a Aninha. Quanto tempo não passava estudando? Ah, foram aprovadas. Mas a preço de quê? Renúncia. De abrir mão. De entender que o chamado de Cristo, ele não pode coadunar, compactuar com coisas do mundo. A gente não consegue conciliar tudo. E não é só para a questão da renúncia pessoal, porque às vezes nós queremos conciliar o irreconciliável. Porque nós queremos que o santo e o profano andem juntos nas nossas decisões, na maneira como nós pensamos a igreja, o evangelho, a nossa família, e não dá. Ou a gente se consagra e renuncia ao mundo, ou nós seremos aqueles crentes camarões, ou camaleões, perdão, que vai mudando a cor de acordo com o ambiente que está. Não dá, não dá. Pergunte para o fisiculturista quanto tempo ele passou na academia malhando e a dieta. Cadê o Ricardo? Tem uns caras fortão lá, Ricardo? Pergunta, além de você. Pergunta quanto tempo o pessoal que está lá na academia, está lá malhando, às vezes abre mão de uma Coca-Cola, abre mão disso, abre mão daquilo outro. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Ele sabe que se ele não renunciar a alguns alimentos,
alguns hábitos, aliás, hábitos aquele que nós chamamos aquele hábito da Netflix, de sentar e ficar o tempo todo ali nas redes sociais, ou no serviço de streaming, ou fazendo qualquer outra coisa. Se ele ficar lá, ele não atinge o objetivo, que é ter mais saúde, transformar o corpo. Ele vai ter que renunciar, nós vamos ter que renunciar. Olha que interessante, pergunte ao skatista, cadê o Davi? Pergunte ao skatista profissional a quantidade de ossos quebrados. Né, Rafa também era skatista. Pergunte a quantidade de ossos quebrados. Eu tenho um osso aqui, meu irmão, meu relógio é levantado assim, não é poder do Espírito Santo não, tá? Tem um osso aqui que ficou para fora. Que eu caí andando de skate, ficou meio uma saliência aqui, uma protuberância. Faz parte. Semana passada nós tivemos agora o Sandro Dias, mineirinho, skatista aqui de Santo André, dropando, não sei se vocês viram isso no Instagram, ele dropou de um prédio. Em Porto Alegre, né? O homem dropou de um prédio em Porto Alegre, gente. Eu só de pegar o elevador no panorama, já fico com medo, né? Que o negócio vai subindo, você vai olhando lá para baixo. Agora, foi um feito incrível. Agora a pergunta, quantos ossos quebrados ele não tem? Pergunta, quanto tempo de dor ele não passou para se recuperar? Então, queridos, para caminhar até a mesa da intimidade com o Senhor Jesus, e é muito interessante isso, porque às vezes nós queremos intimidade com o Senhor Jesus, nós não queremos pagar o preço por isso. Nós queremos a unção do Espírito Santo, né, Rafa? A gente quer ser batizado, revestido pelo Espírito Santo, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não quer renunciar. Nós queremos ser aquele homem abençoado, aquela pessoa cheia do Espírito Santo, mas viver da nossa forma. Não vai. Não adianta. Eu gostaria de te dar uma boa notícia, de dizer que sim, você pode viver uma vida mesclada, mas não pode. E não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho. Todo mundo que seguiu Jesus teve que abrir mão de alguma coisa. Olha só, esses discípulos, Tiago e João, estavam consertando as redes do barco do Pai. Se você ler o versículo 22, vê o seguinte, ó. Eles também nos seguiram de imediato quando Jesus chamou, deixando o que para trás? O barco e o Pai. Eles tiveram que abrir mão de um negócio da família. Eram pescadores. Estavam em família, tiveram que abrir mão. Queridos, essa talvez é a parte crucial do Evangelho para todos nós. Porque Deus pediu muita coisa para mim. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Deus pediu no primeiro ano de casamento, para mim, sabe o quê? Meu primeiro ano de casamento. Meu primeiro ano de casamento, depois pergunte para a Carol. Pergunte se nós viajamos, pergunte se nós saímos. Primeiro ano de casamento que Deus estava fazendo seminário. Depois nós estávamos lá nos grupos de orações, discipulado com os meus companheiros ali, o Wallace e Davis, firme e forte comigo lá. Agora pergunta para os dois ali, todo sábado lá, processo de discipulado. E eu perdi. Você acha que não machucava o meu coração? Eu via minha esposa todos os dias correndo para trás de ministério, atrás de mim. Você acha que isso não pesava no meu coração? Porque uma mulher com um ano de casado, ela quer aproveitar o marido, ela quer viajar, quer fazer as coisas dela. E a Carol teve que abrir mão disso para estar comigo, para me acompanhar. Então eu quero que você pense nisso. Pense, o que Deus está pedindo para você abrir mão que você ainda não abriu? Eu tenho certeza que Deus tem uma chuva de bênçãos, chuva de transformações, chuva de poder na sua vida. Mas essa chuva serôdia não virá enquanto você não renunciar aquilo que atrapalha, aquilo que impede, aquilo que te bloqueia de ser um recipiente do Espírito Santo de Deus. Ó, que o Espírito Santo, não eu aqui na frente, que o Espírito Santo ministre no seu coração. Que ele fale, ó, é isso que está atrapalhando. É isso que você precisa entregar. É mais tempo? É mais devoção? Eu não sei. Aí é entre você e o Espírito Santo. E eu deixo meu celular à vontade para você me ligar depois e falar, pastor, Deus falou comigo, é isso. Eu vou falar, amém, irmãos. Porque se existe algo que Deus não faz, é deixar de aproveitar a palavra pregada. Então o Espírito Santo vai aproveitar isso no seu coração. Amém? Amém? Então, se a gente quer chegar ao âmbito de intimidade, se a gente quer ter um relacionamento, estar à mesa, os discípulos tiveram que abrir mão de algumas coisas. E você também é discípulo. Glória a Deus. Você também é discípulo. E você acha que os 12 não estão lá no céu, lá falando assim, ó, se eu tive que abrir, também vão ter que abrir mão, Senhor.
Brincadeira. Para se aproximar da mesa da intimidade, queridos. Eu quero encerrar essa parte fazendo uma ilustração. Quando a gente se casa, o que a gente exige do marido? O que a gente exige da esposa? Exclusividade. Como é que você se sentiria? Você que é casado. Você que é casado. Se o marido chegasse para você e falasse assim, amor, sua comida é uma delícia. Mas essa semana, eu vou passar a semana aqui com a vizinha. Porque eu fiquei sabendo que lá vai ter feijoada, que lá vai ter só comida boa, olha, vai ter churrasco, olha o negócio lá. Como é que você se sentiria? Pelos olhares fulminantes aqui, eu estou vendo que... eu acho que você não estaria vivo hoje. É isso. Você não estaria vivo hoje. Pode falar. A Paula falou que pra mim ela abre mão, porque ela no prédio é a mais nova, tem 80 anos. Hoje não pode, porque a mais nova tem 80 anos. Mas pensa comigo. Então, quando eu me caso, eu sou de uso exclusivo do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que nós estamos em casa, ele é o nosso noivo. A Bíblia fala que ele é o noivo da igreja. Ora, se eu tenho que ser fiel à minha esposa, antes eu preciso ser fiel ao meu Deus. Então, aquilo que ele tem para fazer na minha vida, ele vai fazer. Mas alguma coisa eu vou ter que renunciar. Pode falar, Senhor. Pode falar o coração de cada um deles aí. Agora entre o Senhor e eles. Terceira atitude. Compromisso com o Senhor da mesa para trilhar o caminho até a intimidade. Se a mesa, naquela ceia, representou o ápice da intimidade entre Jesus e os discípulos, pensa, são 3 anos compartilhando de tudo. 3 anos compartilhando de, às vezes, passar fome, às vezes passar sede, passar perseguição, não ter lugar onde dormir. 3 anos juntos, fazendo de tudo. E, de repente, eles estão aqui, neste lugar exclusivo que eu e você gostaríamos de estar. A terceira atitude, compromisso com o Senhor da mesa para trilhar o caminho até a intimidade. Aonde está isso, pastor João? Vou pedir para você abrir agora, pela última vez, no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 35 a 39. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 35 ao 39. Que diz o seguinte, no dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Verso 39. Veio e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Queridos, às vezes a gente passa uns textos, às vezes fazendo algumas leituras, e às vezes a gente passa muito rapidamente e parece que o texto não salta aos nossos olhos. Mas quando a gente vai com calma, a gente vai lendo com calma, vai lendo com paciência, a gente percebe a quantidade de ensinamentos que a gente tem na leitura do texto. Olha só que interessante. A terceira atitude é compromisso com o Senhor da mesa para trilhar o caminho até a intimidade. Você percebe aqui que estava João Batista no deserto com os seus discípulos. Quem era João Batista? Jesus fala que de mulher não saiu homem à altura dele até hoje. E nunca mais sairá. Jesus elogia João Batista. Ele era a voz que clamava no deserto. Foi ele o homem separado na eternidade para anunciar o caminho do Senhor. João Batista era naquela época, foi o último dos profetas e foi um dos maiores. Vivia no deserto. Ele era respeitado por fariseus.
ele era respeitado por saduceus, de tal forma que quando Jesus quis fazer uma pegadinha com os fariseus e os saduceus, Jesus falou assim, ó, de quem que era o batismo de João? Vocês se lembram dessa parte? E aí aí os fariseus e os saduceus vão conversar, falar, se a gente falar que o discípulo, que o batismo de João não é de Deus, o povo vai matar a gente. Eles vão aprender já, tamanho respeito que eles tinham por João Batista. Agora, pensa comigo. João Batista, um líder aclamado, reconhecido por todos. Quando ele vê Jesus passando, sabe o que ele fala para os discípulos? Eis o Cordeiro de Deus. O compromisso de João, isso aqui é um prato cheio para líderes. Porque o compromisso, e eu peço perdão a vocês, porque agora eu vou falar do meu ofício, tá? De pastor, então peço licença para vocês. O compromisso de João não era com o seu próprio bolso. O compromisso de João não era com o seu cargo. O compromisso de João não era com a exposição que ele tinha. O compromisso de João era com o Senhor da ceia. Porque mesmo sendo quem ele era, quando ele vê Jesus, o que ele faz agora é com ele. Chegou quem a gente esperava. Chegou aquele a quem eu não sou digno de atar as sandálias. Chegou aquele que nós devemos seguir. É por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu fico e vocês vão. E hoje a gente tem percebido que as pessoas, principalmente lideranças e pastores, eles têm um compromisso ferrenho demais com o próprio bolso, ou um compromisso ferrenho demais com o próprio cargo, ou um compromisso ferrenho demais com a própria exposição, a tal ponto de, quando chegar Jesus, é mais fácil ele falar para os discípulos, não fica comigo que eu dou um jeito, não precisa ir atrás dele. A função da liderança é apontar Jesus. A função do líder é apontar para Jesus e falar, é eles que vocês devem seguir, é por ele que você deve fazer. E a gente tem visto isso olha só o exemplo de João Batista. Alguém extremamente prestigiado, que ao ver Jesus, fala para os seus discípulos, o compromisso de vocês é com ele, porque ele é o Senhor. Isso aqui fica um tapa no rosto de todas as lideranças, porque às vezes a gente sabe o que a gente faz. Hoje tem líderes assediando liderados, não, se você sair da minha igreja, sabe o que vai acontecer? Deus vai pesar a mão. Tem líderes, já falei isso umas 3 vezes aqui para vocês, experiências de outra igreja, que o líder, o presidente da congregação chegou, os irmãos tiveram que ficar de pé. Se eu estou lá, eu ia perguntar, o cara passando e falou, amigão, rapidinho, você morreu por qual igreja? Gente, é Jesus. É Jesus. O compromisso é com ele. Mas, olha que lindo. Se esse texto é um tapa na cara para o aprendizado das lideranças, dos pastores, é também dos liderados. Porque, continua comigo na leitura, por favor. Vai lá, por favor, verso 36. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem, verso 37, isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Então, se é uma lição para os líderes, é uma lição para os liderados, de entenderem que o foco do trabalho não é o líder dele, mas aquilo que ele faz é para o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Aqui é extremamente interessante porque João aponta a Cristo e fala para eles, é atrás dele que vocês devem ir. E os liderados obedecem. Porque às vezes acontece que a gente, eu não quero mudar, não quero sair, eu estou aqui no momento, pensa comigo, eu estou aqui com o cabeça do momento, que é João Batista. Eu sou servo dele, estou aqui com ele. Então se ele está em exposição, eu também estou em exposição. Então eu vou me acomodar aqui, vou ficar aproveitando. Nada. Eles entenderam que eles precisavam abrir mão, não foram atrás de evento, não foram atrás de nada, eles foram atrás de Jesus. E hoje, queridos, nós temos um problema muito sério, que é que às vezes o compromisso não é com Cristo, o compromisso são com os eventos. Você sabe que como pastor eu tento ser o mais brando possível. Eu sempre tento ser o mais brando possível. Mas as pessoas que acreditam que sangue não pode passar na veia de pastor. Então o pastor tem que ficar sempre... Eu tenho orado, Deus tem me abençoado.
A Carol de vez em quando me segura. Aí, não sei se a Aline e o Davi estavam indo nessa época. Chegou o momento que nós tínhamos marcado um evento na igreja de mocidade. E aí, o evento foi marcado acho que 2 meses de antecedência. E aí, de repente, sai o grupo da mocidade lá assim, ó. Show do Fernandinho da Maçã. Ali está. Começa, zum. Começa o zum. E eu ficando nervoso. Irmãos, eu não sou de explodir, mas nesse dia, o Espírito Santo me controla muito, me controla demais. Mas nesse dia eu comecei a ficar bravo. Eu falei, quer dizer que porque vai ter um evento, vocês vão abandonar o compromisso com o senhor da mesa, no seu ministério? Porque começou aquele negócio, né? Quem pode tocar no meu lugar? Nesse dia, né? Eu tenho um compromisso, não sei o quê. Eu falei, eu sei o compromisso. O compromisso é o senhor do Fernandinho? Aí eu vou falar para os irmãos aquilo que eu falo que a minha esposa ouve. Eu falei assim, quando ficar doente, pede o Fernandinho orar. Quando estiver brigando, o jovenzinho brigando, pede o Fernandinho orar. Eu falei, a Carol me segurando. Dá celular, Carol, dá celular. Irmãos, o compromisso, deixa eu te falar, o compromisso é com o Senhor da mesa, não importa o que esteja acontecendo. Não importa o que esteja acontecendo. Sabe por que eu falo isso? Eu e a Dilson, vira e mexe, nós estávamos lá no Calvário, queridos. E ele tinha convite para fazer coisas. Eu tinha convite para fazer coisas, para empregar nos lugares. Sabe onde a gente ficava? A gente ficava no estacionamento cheio de barro. Nós falávamos não, sabe por quê? Porque eu tinha um compromisso com o Senhor da mesa, que é Jesus Cristo. Falei, eu assumi a responsabilidade de ficar no estacionamento. Às vezes, estava aquela chuva, irmãos. A gente com o guarda-chuvinha assim, ó. E o estacionamento era barro puro, de fora a fora. E passava os irmãos abençoados achando que estava no rali. E a gente lá tomando os bates. Aqui, irmão, aqui. Mulher cantando pneu, o carro voltando a gente. Aqui, irmão. Lembra disso, Adilson? Mas nós estávamos lá. Porque nosso compromisso é com o Senhor da mesa. É aquilo que Ele nos mandou fazer. É aquilo que Ele pediu para nós. Então, irmãos, se nós quisermos ter intimidade com Cristo, nós precisamos reproduzir as 3 atitudes desses discípulos. A gente precisa ter disposição. A gente precisa renunciar. E a gente precisa ter compromisso. Porque só isso vai nos sustentar na caminhada até a mesa, até a ceia. Foram justamente essas 3 atitudes, ou uma das atitudes, que nós vamos continuar esse sermão na próxima ceia. Que levaram esses discípulos a desfrutarem. Houve um preço a ser pago pela intimidade. Olha para mim, há um preço a ser pago pela intimidade. Para a gente encerrar, vou pedir para você ficar de pé. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a pagar esse preço? A intimidade com Deus, ela existe, viu? Existem pessoas que são íntimas, aquelas que são mais íntimas ainda. E Deus, eu vou falar de novo. Deus não faz acepção de pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Deus não tem filhos prediletos. Eu já escutava isso lá do meu pastor. Ele falava para mim, João, Deus não tem filhos